Shalom, 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 Lelatov, o Boker Tov, o Erev Tov, Gênesis 20, Israel Ben Moshe começando aqui. Então, no capítulo anterior, a gente viu lá que tinha uns homens meio afeminados, né? Não está escrito isso no Novo Testamento? Então, eu pergunto para você, o Novo Testamento contradiz a Torá? Mais um mandamento aí, né? Pois é. Bom, e também com relação ao arrependimento, né? A mulher de Ló olhou para trás, né? Parece que ela queria voltar, né, para a cidade do pecado, né? Pois é, não se arrependeu, né? Queria voltar pro lugar errado, né? Ótimo também. E com relação a, a como é que é o nome? Tem um nome para quem se relaciona com os próprios filhos, tem relação com os próprios filhos. Eu esqueci o nome, mas tem, né? Depois eu vou lembrar e eu vou falar. Isso também está escrito na Torá, não pode, né? Quando Moisés escreveu. Então Moisés só fez o quê? Foi lá e escreveu. Sabe por quê? Porque Israel fazia essas coisas. Meu irmão. Nosso povo, ele recebeu esses mandamentos justamente porque você acha que eles não faziam? Claro que fazia. Não se engane. Tá? Então nosso povo sempre fez isso. Como é que é o nome? Cometendo... Eu vou lembrar. Eu vou lembrar qual que foi o pecado de Lote e suas filhas. Tem um nome específico. Difícil. Uma hora eu lembro, daí eu falo. Né? Ô, meu pai. O dos gays é sodomia, né? O de Lote é... Ah, fugiu o nome. Bom, então... Tem bastante coisa aqui que está escrito na Torá, não é mesmo? E lá no Novo Testamento, não está escrito a mesma coisa? Pois é. 20. E Abraham viajou de lá e foi para o sul. Habitou em Kadesh e Sur e residiu em Gerar. Abraham disse a Sara, sua esposa, ela é minha irmã. Então Abimeleque, o rei de Gerar, levou Sara para ele. Outro rei burro. De fato, ela é a irmã dele, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Não vai dar bom não, né? Pegar a esposa dos outros, né? Quer ver? E Elohim veio a Abimeleque em um sonho pela noite, e ele lhe disse: Tu és um homem morto. Olha como que ele chega com o pé na porta, filho. Você tá vendo? Por causa da mulher que tu levaste, porque ela é esposa de um homem. Aí, meu irmão, cuidado com os outros, que você fica pegando a mulher dos outros. É Yahweh que você vai acertar as contas. Se você não acertar as contas aqui na terra com o marido da mulher, você vai acertar as contas com o Yahweh. Não se engane. Tá? Aqui, ó. Foi lá e pegou a mulher de um israelita. E era o israelita, né? Mas Abimeleque não tinha... Aqui, ó. Você tá vendo, né? Adultério não pode, né?
E tá escrito que não pode adultério também lá no Novo Testamento? Tá, né? Né? E o que a Torá faz? Ela só avisa para você que você vai pecar antes de você pecar. Não comete adultério, pô. Tô de olho no 6, hein? Mas Abimeleque não tinha se achegado perto dela. Ele disse: Ó Adoni, ó meu dono. Com humildade, né? Não é burro, né? Tu também matarás uma nação justa? Você vai saber por que ele falou isso daqui a pouquinho. Não disse ele para mim, ela é minha irmã? Até mesmo ela disse, ele é meu irmão. Na integridade do meu coração e inocência de minha mão, eu fiz isso. Elohim disse para ele num sonho: Sim, eu sei que tu fizeste isso na integridade de teu coração, porque eu também retive de pecar contra mim. E então eu não permiti que a tocasse. O que acontece? Tem um livro apócrifo que fala sobre isso. Parece que ela estava no período de Midá e com idade avançada. Né? Aí o rei não quis tocar nela. Né? Mas ele não tinha cessado o costume das mulheres nela? Por que voltou? Tá entendendo? Aqui explica. Os costumes das mulheres voltaram para ela. Foi por isso que o rei não tocou nela. Tá entendendo? Outro mandamento que está na Torá. Quando a mulher está num período de midá ou de menstruação, o homem não pode se achegar a ela. Tá vendo aí? Lembra lá da mulher que ficou com 12 anos de fluxo de sangue? Ninguém podia chegar perto dela. Por que você acha que ela estava desesperada? E ela foi lá, só tocou no sítio do mestre. Esses 12 anos representam as 12 tribos de Israel. E a impureza das 12 tribos, na hora que ela toca no sítio do mestre, né, ela purifica imediatamente já. Do mesmo jeito, quando as 12 tribos que estão impuras, né, tocam no sítio do mestre, imediatamente elas são curadas. Tá entendendo? Aí os caras falam que a Torá foi abolida. Aqui, ó. Até um rei não quis tocar na mulher. Um rei entre os homens, Abimeleque. Abimeleque se chama pai dos reis. Tá entendendo? No hebraico, esse nome significa pai dos reis. Ave é pai. Ou Abi é pai. É o diminutivo de Aba. Tá? Tá entendendo? Porque eu não lhe permiti que tocasse. Agora então restabeleça a mulher ao homem, a sua esposa, porque ele é o meu profeta. Quem que é o meu profeta? É esse cara aqui, meu irmão. Abraham, pai de nações. Pai de nações no plural, não é no singular, não. É nações no plural. Quais nações? Todas. Todas. O meu pai Abraham. O seu pai Abraham. Provavelmente, se você estudou o estudo das duas casas, você não vai saber disso. Estuda o estudo das duas casas, senão você não vai entender nada da Bíblia. Ele lhe fará tefilá, ou oração, por ti, e tu viverás. E se tu não a restabelecer, saiba que tu certamente morrerás. E tu é tudo aquilo que lhe pertence. Você já vai saber por que ele falou isso.
nação justa. Por que você vai fazer todo esse mal a uma nação justa? Então Abimeleque levantou-se de manhã cedo, chamou todos os seus servos e contou-lhe todas as coisas a eles. E os homens ficaram com muito temor e tremor, filho. O que você tem que ter diante de Arro? Temor e tremor. Tá vendo aqui que até um rei ficou com medo do que tinha feito, né? Imagina, você e eu, que é meros mortais, se a gente tem que ter temor e tremor. Abimeleque chamou Abraham. Ele disse: o que nós te fizemos? Como eu te ofendi? Para tu trazeres sobre mim e sobre meu reino um grande pecado. E Arra tinha pegado o reino dele virado de cabeça para baixo, guerreiro. Você lembra as pragas do Egito lá? Se você ver os livros apócrifos, você vai ver que esse cara aconteceu com esse peão aqui, bicho. Tudinho as pragas do Egito foi tudo lá no reino dele. Nenhuma das servas dele estava mais tendo filho. Todo mundo que tá de barrigona lá abortou. Úlcera para todo lado, praga para todo lado. O trem foi tenso. Sobre mim, sobre o meu reino, um grande pecado. Tu fizeste uma coisa terrível para mim, as quais não deveriam ter sido feitas. Abimeleque disse a Abraham: o que estava pensando quando você fez esse tipo de coisa? Abraham disse: eu pensei que certamente o temor de Elohim, temor e tremor, né, não estivesse nesse lugar. Assim, eles me matariam por causa de minha esposa. Sara era velha, mas ainda era linda. Linda. Ainda bem que o costume dela voltou aqui. Por quê? Porque daí ela vai ter filho, né? Abimeleque disse a Abraham. Cadê? Perdão. 12. E ainda realmente ela é minha irmã. Ela é a filha de meu pai, mas não é minha irmã. Mas não é filha da minha mãe. Então, ela se tornou minha esposa. Né? Quer dizer, ela era irmã dele, mas por parte de pai, não por parte de mãe. Né? E sucedeu que, quando Elohim determinou peregrinar na terra, né, peregrinar na casa de meu pai, ele disse a ela: esta é a tua graça, ou a tua hesed, o teu favor imerecido. Está escrito mais graça no Antigo Testamento do que no Novo, tá? Esta é a tua graça que tu mostrares a mim. Em todo lugar onde que nós chegamos, diga sobre mim, este é meu irmão. Né? Então ele mandou a Sara dizer, em todo lugar que eles fossem: quem que é esse cara aí? É meu irmão. Ela sempre vai falar isso. Abimeleque levou ovelhas, bois e servos machos e servos fêmeas e os deu a Abraham. Quer dizer, o cara já era milionário. Milionário. E ainda recebeu um monte de coisa do cara. Só porque pegou a esposa do cara e levou para casa. Né? Que coisinha furada, hein? Que prejuízo, hein? Fica pegando a mulher dos outros aí, guerreiro. Se o seu Criador não tomar a sua vida, ele vai tomar tudo que você tem. Olha que vento bom. Ó, lua. Sopro de vida. Abimeleque disse: veja que a minha terra está diante de ti, more onde te agradar. Né? E a Sara disse ele: eu te dei ao teu irmão 1000 peças de prata. 1000 peças de prata, guerreiro. É dinheiro pra caramba. E a ele é para ti uma proteção aos olhos de todos aqueles que estão contigo, e como todos os outros. Por isto, ela foi advertida. Não precisa se preocupar, não. Ninguém vai chegar perto do você, por causa do seu irmão. Então Abraham fez Tefilá a Elohim, e ele curou Abimeleque, suas esposas, seus servos, e elas lhe nasceram filhos. Né?
Por quê? Porque o Criador tinha feito o fuzuê no reino do cara, meu irmão. É mole? Não foi só na casa dele, foi no reino inteiro. Então todos os servos do cara não estavam tendo filho mais, né? Os boi estavam abortando, as vacas, os animais estavam abortando, né? As ovelhas, as cabras, as vacas, quem mais? Os servos estavam abortando, né? Na própria casa do cara tava acontecendo isso daí também, cheio de doenças espalhadas para tudo quanto é lugar, cheio de praga espalhada para tudo quanto é lugar. Isso só porque o cara pegou a mulher de ar e levou para casa dele. Sorte dele que ele não se deitou com ela, porque senão ia de arrasto pra cima, guerreiro. Pois Yahweh tinha fechado o ventre da casa de Avimeleque por causa de Sara, a esposa de Abra. Quando você é justo, quando o Criador faz o pacto com você de justiça, você é justo aos olhos dele, começa a acontecer essas coisas aqui na sua vida, ó. Tá vendo? Como é que ele falava? Eu sou sua excedente proteção. Eu sou o seu excedente e a sua grande proteção. Né? Você não precisa de mais nada. Né? Então, basicamente é isso. Vamos fechar aqui. Quem vai mexer com o servo do Criador? Você já virou a porção dessa semana? A outra parte é 2 Reis 4, 1 ao 37. O que um servo de Yahweh faz? Com as palavras, muitas vezes. É Avishai, eu acho que é o profeta, né? Avishai. Estamos chegando, já terminando a porção da Torá. Daqui a pouquinho nós entramos na Haftará. E depois na Brit Hadashah. Aí vocês vão ver o que acontece aqui mesmo. Presta atenção nessa parte do filho. Ele vai lhe nascer um filho. Né? Presta atenção na parte também do sacrifício do filho. Tá? Presta atenção na parte da ressurreição. Tá? E que mais? Que tá lá no livro de Tiago. Tem mais alguma coisinha lá que eu esqueci agora. Mas vocês vão ver se a Torá foi abolida mesmo. Né? A Torá é a única coisa que mostra o seu pecado. Aí o pessoal fala a Torá foi abolida. Foi o quê, guerreiro? Sei lá, a única coisa que mostra. Como é que foi? Você vai ver. Lá fala sobre a obra, né? No Novo Testamento lá, né? Que obra, fé sem obra é morta. Será que está escrito obra mesmo? Porque fala de Abraão. Nessa mesma passagem, fé sem obra é morta. E vai falar sobre isso daí, ó. Que o Criador mandou Abraão sacrificar Isaac. E ele obedeceu. Então,
Não está falando obra ali, está falando o quê? Mandamento. Não é obra. Fé sem mandamento, né, é nula. Mas a obra que vocês estão imaginando aí na cabeça de vocês aí, é ir lá na igreja, servir de presbítero, servir uma aguinha, servir um pão, cantar no coral. Não é isso daí que está escrito não, guerreiro. Quando fala fé sem obra é morta, está falando do quê? De mandamento. Fé sem mandamento é nula. Como que a Torá foi abolida, guerreiro? Se você pegar essa passagem aí e colocar no contexto, aí você entende ela. Mas no contexto da Bíblia inteira. Aí sem a Haftará, você não consegue entender essa parada também, não. Né? No profeta lá. Mas tá chegando, tá quase terminando. Aí eu vou deixar aí mais feedback para vocês, mais bisuzinho para vocês aí, conforme for passando o estudo. Mas assim, não precisa seguir mandamento, porque a gente não consegue mesmo. É óbvio que não consegue. Ninguém consegue. Nem Moisés conseguiu. Né? Mas a gente não pode pegar e falar assim, a Torá não existe mais por causa disso, a gente não precisa seguir mais nada. Tá? Isso daí é bobagem da cabeça de quem colocou isso na cabeça dos seis. Tá? A Torá é maldita. É claro que é maldita para quem? Para quem anda errado. Para quem anda certo, ela é uma bênção. Ela é maldita para quem? Pro ladrão, pro estuprador, pro assaltante, pro bandido. Assim, aí ela é maldita. Porque do contrário ela não é. Né? Por quê? Porque ela vai condenar quem? O injusto, ela vai condenar quem? Vai condenar a pereba do cara. O cara que é uma pereba. Ela vai condenar quem? A mulher que é uma pereba. Né? Que vive fazendo coisa errada. Então todo mundo que anda num caminho errado, a Torá sim, com certeza é o quê? Uma pedra de tropeço, guerreiro. O Mashiach é a Torá viva, ele é a pedra de tropeço sua. Né? Não é o Hassatã, não. Ele que vai vir te testar. Ele que vai te trazer a Torá. E aí você fala que a Torá foi abolida, né? E que ela é maldita. Você tá falando que o Mashiach é maldito, meu irmão. Você tá entendendo a besteira que você tá falando, cara? Que loucura, mano. Olha o juízo, velho. O Mashiach é a Torá viva, meu irmão. Ele foi o único que conseguiu seguir a Torá. Nem Moisés conseguiu, cara. Mas não é por causa disso que você não consegue seguir a Torá, que eu não consigo seguir a Torá, que o Xolia, que é apóstolo. Você acha que ele consegue seguir também? Ninguém consegue, guerreiro. Nem Moisés conseguiu, cara. Não é porque a gente não consegue que você vai ser jogado no lago de fogo. Não é porque o Xolia não consegue que ele vai ser jogado no lago de fogo. Não é porque eu não consigo que eu vou ser jogado no lago de fogo. Tá entendendo? Nunca existiu isso, velho. Mas na maluquice dos caras, se a gente não sabe da Torá, então ela não condena. Que disse, velho? Que maluquice que é essa? É a mesma coisa que aquele negócio lá do guarda de trânsito lá. Eu vou dirigir o carro sem carta, né? E não vou estudar as regras de trânsito, não. Porque se eu não sei delas, elas não existem. Você acha que o guarda vai acreditar num negócio desse? O que você acha que o guarda vai fazer quando parar você na rodovia? Ele vai dar um cacete no você, cara. Se você falar um negócio desse pra ele. Eu não tirei a carta, né? E eu não quis aprender essa regra de trânsito, porque senão. Porque daí elas não existem. Você tá entendendo? Será que vai funcionar? Eu acho que não, né?
Bom, então é isso. Deixa eu apertar aqui o start aqui rapidinho aqui. Voltando aqui, ó. Você já deve ter visto o livro do Apocalipse, né? Pois é. E lá fala que vai ter o quê? Um julgamento, não fala? Se tem um julgamento, tem um justo juiz, né? Que julga do quê? Do seu trono branco, não é? Pois é, não é? Se tem um justo juiz e tem um julgamento, ele se julga com base no quê? A ideia dos caras, mano. Né? É claro que ele julga com base na lei. Que lei? Ah, a lei foi abolida. Tem lógica um negócio desse? Se tem um dia do juízo, é óbvio que tem uma lei, cara. Se tem um justo juiz, o juiz não julga sem ter uma cartilha de lei na mão, uma constituição na mão. Você tá entendendo? Ah, não, mas a lei foi abolida, a Constituição foi abolida. O cara tá julgando com base no quê, meu irmão? Você tá entendendo? Quando você vai lá na frente do juiz lá, ele, pra dar sua sentença ou pra te absolver, né, ele faz isso com o quê na mão, né? Com a lei. Sem lei não tem como, cara. Aí o cara vai ficar seguindo a própria vontade. Mas o pessoal da igreja vive tentando colocar na sua cabeça o quê? Né? Que a lei foi abolida. Então como é que vai ser? Como é que você vai ser julgado, cara? Me explica. Ai, eu já fui absolvido. E aí você não fez mais nada de errado depois que você foi absolvido. Tá entendendo? Ai, eu já fui absolvido de todos os pecados. Você já foi absolvido de todos os seus pecados. Mas tem um julgamento e tem um justo juiz. Do mesmo jeito que fala que você foi absolvido dos seus pecados, tem um julgamento e um justo juiz. Quando você aceitou o Machia, né, você deu um restart no negócio. Né? Mas você fez coisa errada depois que você aceitou ele? Né? Você tentou corrigir, pelo menos? Você se arrependeu de verdade? Porque quem erra e continua fazendo as mesmas coisas não demonstra arrependimento. Fé sem obra é morta. É por isso que a gente fala. Né? Ah, mas eu corro o risco de ser condenado de novo? Aí eu não sei, ué. Eu não sou o juiz do negócio. Mas é por isso que eu falo para você, se liga nesse negócio aí dos mandamentos aí, hein? O pessoal falando para você que foi apagado, que nós estamos na graça. Cuidado com esse negócio aí, meu irmão, que tem um monte de gente indo pro precipício e pulando de ponta cabeça, de cabeça. E o buraco é bem profundo, hein? Quando chegar lá embaixo, lá vai esmagar o boteco lá. O Cambotian. Viu? É. O abismo é profundo, o buraco é lá embaixo, né? E é de graça. Você pode ir à vontade, né? A sauna é quentinha lá, filho. Quer ir? Né? Passagem só de ida. Então você presta atenção no que as pessoas estão ensinando para você. Né? Se você não quer ir lá pro lugar onde que o capiroto reina, né? Ser jogado no lago de fogo fervente, né? Toma cuidado com esse negócio aí, viu? Porque os caras estão falando que os apóstolos aboliram a lei, né? Mas ao mesmo tempo que eles falam que Paulo aboliu a lei, coitado do Paulo, hein, bicho? Colocaram tanta coisa nas costas desse peão, né? Falando que ele falou coisa que não falou, né? Depois falando que não é para seguir mais nada, e ele não falou nada disso, né? Ele próprio, né? O pessoal fala assim, não é para seguir mais mandamento.
né? Aí depois o cara tá seguindo o mandamento, né? Em Atos 20, em Atos 21. Né? Ah, não é mais para seguir as coisas do judaísmo, que Paulo ensinou que não precisa mais. Né? Mas aí ele tá seguindo as coisas do judaísmo, seguindo Páscoa, seguindo Shabat, seguindo Pentecoste, fazendo voto nazireu no templo, fazendo sacrifício no templo e fazendo circuncisão, porque para você entrar no templo você precisa fazer circuncisão. Né? Tem um julgamento e tem um justo juiz. Tá? Se tem um julgamento e tem um justo juiz, é óbvio que tem uma lei, cara. E este juiz vai julgar o quê? As nações. Ah, mas eu não estou incluído no meio, eu já estou salvo pela graça. Cuidado, cara. Se você seguisse pelo menos os 10 mandamentos, pelo menos, né, que tem muito israelita que ainda não consegue fazer isso. Né? Eu falo isso de coração, é verdade mesmo, tá? Eu, por exemplo, eu acho que tá faltando um mandamento, mas eu vou guardar para mim esse mandamento aqui. Né? Tá faltando um mandamento dos 10 mandamentos que eu não estou conseguindo seguir. Né? Pelo menos seguisse isso já tava bom demais. Né? Mas assim, se você conseguisse tentar... Assim, ó, toda vez que você abre uma porta de um mandamento da Torá, você fecha uma porta do mundo atrás de você não entende? Basicamente, a linha do tempo é essa. O jeito é esse, né? Toda vez que você abre uma porta da Torá, você fecha uma porta para o mundo atrás de você. Né? Toda vez que você abre uma porta da Torá, né, você fecha uma porta para o Hassatan não entrar mais. Para ele não habitar mais naquela casa. Né? E cada vez mais você vai fechando os espaços para ele ficar bem longe de você, guerreiro. Né? Porque quando não tem mandamento, o Hassatan nada de braçada. Tá entendendo? Mas te ensinaram ao contrário na igreja, né? A gente vai ter que desmanchar. Por isso que eu falo para você, quando você for começar a estudar a Torá, esvazia o copo. Né? Esvazia o copo, que nós vamos começar a encher esse copo tudo de novo. Né? E deixa o Criador encher. Né? Você vai escutar as palavras dele, que eu vou estar falando as palavras que ele ensina aqui. Né? Não sou eu, o Hers, que está falando, eu só estou lendo. Você vai tirar suas próprias conclusões. Tá bom? Bom, então isso daí já está com 32 minutos já, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Israel Ben Moshe, Lela Tov, o Boker Tov, o Erev Tov. Shalom, shalom. Fui.